1 Samuel 17, verso 17, que diz assim: E disse Jessé a Davi, seu filho: Toma, peço-te para teus irmãos uma efa deste grão tostado e esses 10 pães, e corre a levá-los ao arraial, a teus irmãos. Porém esses 10 queijos de leite leva ao chefe de 1000, e visitarás teus irmãos, a ver se eles lhe vai bem, e tomarás o seu senhor. Veja bem, o texto que eu acabei de ler é o versículo pelo qual Jessé, pai de Davi, vai dar uma ordem para que seu filho saia e venha levar comida para os seus irmãos que estavam no campo, se preparando para lutar contra os filisteus. Davi sai com essa missão de levar comida para os seus irmãos, levar pão, levar queijo, e procurar também trazer notícia para o seu pai, para dizer como estavam os seus irmãos dentro do campo de batalha, porque até então eles estavam lá preparados para a guerra e para lutar contra os filisteus. Davi vai pegar um alforje dele, que é uma bolsa que todo viajante costumava usar para conservar os alimentos. Ele guarda pão, ele guarda queijo nessa bolsa para conservar os alimentos e vai na direção dos irmãos, até o campo onde estão os irmãos. O problema é que quando Davi chega diante do campo, ele vai perceber que vai ter um Golias, um gigante, afrontando o povo constantemente, uma vez pela manhã, uma vez pela tarde. E ele vem humilhando o povo, ele vem menosprezando o povo. Ele vem dizendo: me dê um homem que seja capaz de lutar contra mim, de me enfrentar. Mas ninguém vai se opor para lutar contra Golias. Devido ao tamanho dele, devido à força dele, devido à autoridade dele, devido a Golias mostrar a sua altura, a sua estabilidade. Então Golias vai gerar medo nessas pessoas. E Davi, por sua feita, ele vai querer lutar contra Golias. Ele vai querer se levantar contra o gigante. O que eu acho interessante nesse texto é que você vai perceber, antes ainda de falar sobre a luta de Golias e Davi, você vai perceber o seguinte, que quando Davi ele vai para o campo, ele não vai com intenção de lutar contra Golias. Ele vai com a intenção de levar comida para os irmãos. O problema é que quando chega no meio do caminho, ele vai mudar a rota. Deus já estava na direção de tudo aquilo. Ele sai para levar comida para os irmãos, percebe que tem um gigante, ele vai então sair para enfrentar Golias. Você sabe que às vezes Deus faz isso com a gente? Às vezes você cria um caminho e você fala: eu vou sair para resolver isso. Às vezes você pensa assim: eu vou me formar isso. Às vezes você pensa assim: não, eu vou construir a minha vida dessa forma. E no meio do caminho, Deus vai mudando o trajeto, para que a vontade dele prevaleça sobre a sua vida. Davi saiu para levar comida para os irmãos, mas terminou vencendo o gigante. Porque às vezes nós fazemos planos, mas é a vontade de Deus que se estabelece e se cumpre sobre a nossa casa. Eu estou pregando para alguém que talvez está aqui e está dizendo: por que eu fiz tanto plano e até agora eu não consegui concluir nada? Eu fiz plano para resolver tanta coisa e não consegui resolver nada. E quando faço, eu nunca consigo terminar. Talvez Deus esteja permitindo certos caminhos na sua vida para que lá na frente você encontre o caminho que Ele tem para você. Existem coisas que estão sendo desencadeadas mediante o caminho que você está determinando. Às vezes você escolhe uma coisa e Deus direciona você para outra. Quem sabe é o próprio Deus que está te levando para outro caminho, está direcionando você para fazer outra coisa, para te levar para outros lugares, porque é propósito dele. Então não questione a Deus. Não reclame se Deus porventura estiver mudando o seu caminho, tirando você de um lugar e te levando para outro. Porque às vezes Deus faz isso. Às vezes Deus faz isso só para que a gente chegue no propósito. Existem pessoas, por exemplo, que chegam na nossa vida e não duram muito tempo, mas ficam só para nos levar até o propósito. Às vezes uma pessoa que vai nos apresentar alguém, às vezes um caminho que vai nos fazer chegar em outro caminho, às vezes uma situação que vai me levar a outra situação. Deus trabalha com propósitos. Davi saiu de casa para alimentar os irmãos. Quando chega lá, descobre que foi lutar contra o gigante. Às vezes você sai pensando uma coisa e Deus muda tudo quando você chega diante de uma situação.
E coisa boa é quando Deus muda os nossos caminhos. Coisa boa é quando Deus toma o controle da nossa vida, sabe? Por quê? Porque quando é Deus que toma o controle da nossa vida, a probabilidade de nós acertarmos é muito maior. O problema é que quando nós sempre ficamos insistindo nas mesmas decisões, se arrebentamos, se frustramos. Coisa boa é quando Deus decide tomar a rota, mudar o caminho para a vontade dele ser estabelecida sobre nós. Por quê? Porque os nossos caminhos podem nos levar a um momento de desgraça, a um momento de tragédia, a um momento de destruição. Como Davi, que no caso certamente ele estava na direção de Deus, porque ele enfrentou Golias no nome do Senhor, Deus estava naquele propósito. Se Deus não estivesse, ele não venceria o gigante. Mas ele só venceu porque estava debaixo da vontade de Deus. Era vontade de Deus, era desejo de Deus que Golias caísse através da mão de Davi. Então não questione a Deus se Deus mudar o teu caminho. Não questione a Deus se portas se fecharem. Não questione a Deus se algumas pessoas saírem da sua vida. Não questione a Deus se alguns relacionamentos sumirem. Não questione a Deus se de repente Deus tirar certas pessoas do seu caminho. Por quê? Porque é sinal que Ele quer mudar a rota para colocar você na rota dele. Ele quer tirar você do seu caminho e colocar você no caminho dele, na vontade dele, no propósito dele, naquilo que Ele reservou para fazer sobre a sua vida. Entenda isso. Davi sai para alimentar os irmãos e no meio do caminho ele entende que vai enfrentar Golias. E tem uma coisa interessante aqui, que quando ele sai para enfrentar Golias, ele vai jogar comida, ele vai tirar a comida do alforje e vai colocar pedras no alforje. Como é que Davi vence Golias? Ele vence Golias com uma funda, com um alforje e algumas pedras. 5 pedras. Todo mundo conhece a história. Ele vai tirar a comida do alforje e vai colocar as pedras no alforje. Ele vai derrubar Golias com a pedrada. Veja bem, ele dá a Golias pedras e não comida. E por que tem gente que faz ao contrário? Por que tem gente que, em vez de dar pedra para Golias, está dando comida, pão e queijo na boca do gigante? Eu vou repetir isso aqui para ver se você pega. Por que tem gente que, em vez de derrubar o gigante com uma pedra, está dando comida na boca do gigante? Olha o que Davi fez. Ele jogou a comida fora e deu pedra no gigante. Tem gente que faz ao contrário. Tem gente que dá comida na boca do gigante e deixa a pedra do lado de fora. Até quando você vai ficar dando comida para a boca desse gigante? Será que você não entendeu que gigante tem que receber pedrada? Até quando você vai ficar alimentando esse gigante? Eu vou aplicar melhor para você entender. Até quando você vai ficar alimentando esse problema? Não se alimenta gigante. Gigante se derruba com pedra. Gigante se derruba com a autoridade do nome de Jesus. Para de alimentar esse gigante. Você está alimentando situações que só estão te levando à desgraça. Você está alimentando problemas que só estão destruindo a sua vida. Você está alimentando um relacionamento que está te consumindo por dentro. Para de alimentar esse gigante. Você está alimentando situações que só estão te levando à destruição. Não se dá pão na boca de Golias. Não se dá queijo na boca de gigante. Está na hora de você pegar a pedra e derrubar esse gigante. Enquanto você ficar alimentando essa situação, esse gigante vai prevalecer sobre a sua vida. Existem pessoas que estão alimentando o seu passado, está alimentando a sua carne, está alimentando o seu desejo. De repente esse gigante é um problema que você está passando, financeiro, espiritual, material. Um problema que você sabe que está te distanciando de Deus e você continua alimentando ele. De repente Deus te arrancou das drogas, te arrancou da maconha, te tirou da cocaína, mas você fica alimentando relacionamentos com pessoas que são dependentes químicos e que ficam te oferecendo droga e você cai. Por que você cai? Porque você continua alimentando o gigante. De repente você quer se livrar de um problema que está te consumindo, mas você não sai desse ambiente, porque sempre esse ambiente fica te levando à queda. Para de alimentar esse gigante, porque esse gigante vai te derrubar.
Não se dá comida para gigante, não se dá pão para gigante, não se dá queijo para gigante. Gigante tem que receber pedra. Derruba esse gigante hoje. Usa a tua fé. Escreve aí no comentário confirmando comigo: eu vou parar de alimentar esse gigante. Eu vou derrubar esse gigante com pedras no nome de Jesus. Faça isso, testifica essa palavra. Vença esse gigante e pare de alimentar essa situação que está te destruindo, que está te consumindo, que está acabando com você, com a tua vida espiritual, que só está te levando para um caminho de desgraça. Em nome de Jesus, pare de alimentar esse gigante.